Boa noite. Iniciamos a nossa live de lançamento do devocionário. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal já está começando a entrar. Então, pessoal, essa live aqui ela vai ser bem especial, né? A gente tá... Vocês nem imaginam a felicidade que a gente tá de finalmente ter chegado o dia tão esperado da gente apresentar o devocionário para vocês. A gente já comentou que é um devocionário que a gente já prepara ele há anos, e inclusive no finalzinho da live, né, antes de mostrar o devocionário mesmo, o conteúdo, a gente vai até mostrar os muitos protótipos que a gente criou no devocionário já há anos, até chegar no resultado final de agora. E, enfim, a gente está muito feliz por esse momento e, claro, tudo isso vai valer a pena se realmente for de muito proveito para vocês, se a gente conseguir ajudar vocês, por pouco que seja, com esse pequeno objeto, mas que a gente espera que faça aí uma grande diferença na vida espiritual de vocês. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite, pessoal. Bastante gente entrando, então acho que já dá pra gente começar. Coloco um tema ali. Isso, pode colocar. Então, pessoal, a gente convocou essa live aqui, né? Todos já sabem, todos já esperam o lançamento finalmente do devocionário, mas antes, né, de fazer essa apresentação do devocionário, não poderia simplesmente fazer aqui uma live só de propaganda e tal, sem mostrar, né, fazer nem que seja uma pequena formaçãozinha que a gente preparou aqui, também para mostrar, né, qual que é o método que nós usamos para organizar o devocionário e que diferencia o devocionário de todos os outros, né? Claro, todos os devocionários têm o seu valor, todos os devocionários são excelentes, ajudam muito as pessoas na vida espiritual. O que a gente tem aqui para mostrar é algo, né, um pouquinho diferente, que justamente por essa diferença a gente acredita que pode também fazer diferença na vida espiritual de vocês, tá legal? Vamos começar, né? Uhum. Então, apenas antes de iniciar, gostaria de conduzir uma pequena oração para conduzir, né, para que o Espírito Santo conduza essa live e seja realmente de bom proveito, que nós possamos colher bons frutos do que será dito aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, vocês já conhecem, né, toda a nossa caminhada, tudo que a gente vem falando para vocês, né, desde o começo da nossa loja, que a gente tem, né, um propósito, não são somente produtos bonitos, úteis, eles têm um propósito por trás, e o devocionário ele vem como que coroar esse propósito, né? A gente já vinha construindo ali, lá desde os cadernos, desde os primeiros, né, o calendário, o planner semanal e principalmente o planner, né, o planner de 2022, em que a gente projetou todo realmente um verdadeiro plano, né, para que a gente consiga passar para vocês, né, uma proposta de estruturação de um plano de vida, verdadeiramente, né? Isso porque a gente fala, né, que a gente não pode viver a nossa vida na inércia, a gente tem que seguir uma ordem nas nossas ações, a
A gente tem que saber o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo aquilo. E justamente para isso, né, que vem todo o conteúdo da nossa Masterclass do Método Patronos de Organização do ano passado, no dia do lançamento do Planner, que a gente explicou toda a dinâmica dos deveres de Estado, né, como que a gente, observando os deveres do nosso Estado, nós estaremos seguindo a vontade de Deus na nossa vida, e aí sim conseguimos colocar ordem na nossa vida a partir da execução desses nossos deveres do nosso estado de vida. E isso não é diferente, né? Isso a gente está falando de um âmbito muito mais geral, né? É o plano de vida, então vai contemplar todas as nossas ações, né? O trabalho, o estudo, isso é muito importante. Só que a gente não pode esquecer que a nossa vida espiritual cumpre um papel muito importante dentro desse plano de vida. E, na verdade, não é só um papel muito importante, mas é o principal papel. E isso, o Planner já dava ali um pouco, né, dessa visão de como a vida espiritual ela tem um papel predominante. Por isso que no Planner a gente colocou tantas coisas, né, relativas a devoções e planejamento da vida espiritual e tudo. Só que pela própria dinâmica ali do Planner, a gente não conseguia fazer com que isso fosse, assim, tanto o centro, né? Porque a gente tinha um objetivo muito claro, que era fazer ali uma agenda que fosse, né, simples de usar, útil, para você planejar ali os seus compromissos e tarefas. Só que a vida espiritual, ela tem um papel muito mais importante. E assim, se a gente olha para a nossa vida espiritual, né, até convido vocês que estão aqui na live a fazerem um pouco esse exercício de autorreflexão, né, de um exame de consciência, para ver como que vocês têm levado a vida espiritual de vocês, né? Às vezes a gente pode tá ali no dia a dia e não sabe, né, onde é que a gente está querendo chegar, né? Parece que a gente cumpre esses deveres da vida espiritual, né? Vou rezar o terço, vou na missa todo domingo, vou rezar antes de dormir, tá bom. Claro, a gente tem que fazer todas essas coisas, só que não se resume a isso a nossa vida espiritual. Por quê? Quando a gente coloca a importância de fazer um plano de vida espiritual, a gente, digamos, corre o risco de colocar a vida espiritual como se fosse um entre tantos compromissos e tarefas e deveres. Então a gente tem ali os deveres do trabalho, os deveres do estudo e também os deveres da vida de oração, né? Como se fossem coisas equiparadas, né? Equivalentes. Só que não é assim que funciona, né? Não é bem assim. Na verdade, como que a gente deve posicionar a nossa vida espiritual dentro do nosso plano de vida? O plano de vida espiritual, ele não é um entre tantos compromissos. O plano de vida espiritual, na verdade, é aquilo que vai dar sentido a todo o resto. Então, o plano de vida espiritual, não adianta você ter um plano de estudos, né? Um plano de trabalho, né? Um plano dos seus estudos na faculdade ou coisa assim, se você tem uma vida espiritual assim que não está te levando a lugar nenhum, né? Que você parece que está ali rezando por obrigação, cheio de distrações voluntárias, e sem ter nenhum tipo de crescimento espiritual, né? Só fazendo ali numa inércia mesmo, sem saber onde é que você está chegando, onde é que você está querendo chegar. Então, qual é a solução mesmo para esse problema, né, da vida espiritual? Para que a gente pare de ficar olhando os deveres da vida espiritual como um entre tantos deveres. A solução é a gente, né, fazer esse reposicionamento da vida espiritual dentro do nosso plano de vida, né, colocá-lo como o principal. Isso vai ter alguns efeitos, né? Porque a vida espiritual, a maneira como nós desenvolvemos a vida espiritual, ela é muito semelhante à maneira como nós desenvolvemos uma virtude, né? Esse insight, quem teve foi o François de Sales Polian. Não sei se eu pronunciei certo,
mas é o autor do livro, né, que acabou sendo publicado no nome de Joseph Tissot, esse sim muito conhecido, autor espiritual muito conhecido, ali na época do século XIX, século XX. E nesse livro sobre a vida espiritual, né, o livro A Vida Espiritual, reduzida a um princípio, se eu não me engano, é mais ou menos esse o título. Ele teve esse insight, né, de enxergar a vida espiritual como uma virtude. Como que é a virtude? Vamos pegar uma virtude aqui, por exemplo, a prudência. A virtude da prudência, né, a gente saber, né, tomar as decisões, né, de maneira muito resumida, tomar boas decisões. Isso a gente não aproveita somente no nosso trabalho, né, tomar as decisões certas para que o meu emprego consiga crescer, para que o lugar onde eu estou consiga ter mais lucro, ou nos estudos, escolher os livros certos, né? A virtude da prudência ela não se aproveita somente em atos específicos. Por quê? Porque a virtude da prudência não está nos atos. A virtude da prudência está na nossa alma. Então, tudo na nossa vida vai se aproveitar desse fato de que nós temos uma virtude, de que nós desenvolvemos uma virtude. Então, se a gente começar a enxergar a vida espiritual como dessa forma, como o desenvolvimento de uma virtude, que aqui a gente poderia dar o nome de tanto de virtude da devoção ou virtude da piedade, né? Alguns autores dão esses nomes, mas vamos usar aqui piedade. Né? O que seria essa virtude da piedade? Seria a gente aplicar todas as nossas faculdades, né? Tanto a nossa inteligência, a nossa vontade, como os nossos sentidos, né? Os órgãos do corpo, aplicar todas as nossas faculdades para Deus. No fim das contas, esse é o nosso principal objetivo, certo? É dar glória a Deus, né? Nós estamos nesse mundo para isso. Então, se existe uma virtude pela qual nós realizamos isso, seria justamente a virtude da piedade. E esse desenvolver a virtude da piedade, a arte pela qual nós aprendemos esses atos, né? Aprendemos a dedicar nossas faculdades para Deus, é o que nós chamamos de virtude da piedade, é o que nós chamamos de vida espiritual. Então, como que a gente vai algumas consequências, né, da gente começar a enxergar isso como uma virtude? Quando a gente considera a vida espiritual como uma virtude, a gente vai ter, né, questão óbvia aqui, né? Virtudes a gente liga com a questão da repetição de atos, né? A gente cria hábitos. Então, quando a gente começa a fazer determinados atos, né, repetidamente, a gente vai se acostumando, a gente vai acostumando nossa alma, né, vai nos acostumando àquele ato. E quando esse ato é dirigido para algo bom, ele é uma virtude. Quando esse ato é dirigido para algo mal, ele é um vício, um pecado. E, obviamente, é um fim, né, o fim mais elevado que nós podemos ter. Então, é uma virtude, de fato. E quais são esses atos que nós devemos, digamos, que repetir para nos acostumar a esse ato da virtude da piedade, que consiste, como eu falei, em conhecer, amar e servir a Deus com a inteligência, conhecer com a inteligência, amar com a vontade e servir a Deus com o nosso corpo, com os sentidos, com os nossos órgãos, né? Mãos e pés e força. Esse é o ato próprio da virtude da piedade. Então a gente precisa de atos, né? Realizar atos repetidos que vão acostumando a nossa alma a esse objetivo, a essa finalidade. E para isso, existem atos próprios para essas três faculdades, né? Também algo que o autor que eu mencionei explica no livro da vida espiritual, da vida interior, né? Que seria justamente conhecer a Deus. A gente tem atos próprios de conhecer a Deus, como por exemplo a meditação. É pela meditação que nós conhecemos e amamos uma verdade sobrenatural,
né? Então, nós lemos ali um trecho das Escrituras, ou pode ser, de repente, algum livro de piedade, algum livro de um santo, e a partir daquela leitura nós vamos aprendendo mais sobre Deus e as coisas de Deus. Então, é um exercício próprio para conhecer a Deus. Em relação a amar a Deus, claro, os atos de conhecer a Deus, né, esses exercícios de conhecer a Deus, eles já vão nos predispondo para os atos de amar a Deus com a vontade. E isso, obviamente, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Essa é a grande questão. Então, os atos de amar a Deus seria, por exemplo, a nossa oração pessoal, né? Aquele momento de adoração pessoal em que a gente vai ali diante do Santíssimo e o nosso único objetivo ali seria realmente amar a Deus, né? Se entregar a Ele. E servir a Deus, a gente tem vários outros exercícios que a gente consegue praticar com relação a servir a Deus, como, por exemplo, servir a Deus na liturgia, né? A participação na missa é um servir a Deus, né? Você não está adorando a Deus apenas com a mente, né? Com a alma, que de fato é o mais importante, mas também com o corpo. Então, os gestos da missa, né? De se ajoelhar, né? De comungar, de cantar, tudo isso são gestos de servir a Deus. Então, a vida espiritual, ela compreende todos esses atos relacionados a essas três faculdades, que são o que a gente chama de exercícios de piedade, ou exercícios de devoção, né? Devoções, exercícios espirituais, né? São vários nomes que a gente pode dar para essas coisas, né? Esses atos que a gente realiza e que compõem isso que a gente chama de vida espiritual, né? Então, o que é a minha vida espiritual? São as minhas orações, é a minha meditação, é a minha participação na missa. Quando a gente tem essa visão, né? Quando a gente começa a, de fato, reposicionar a nossa vida espiritual, a gente começa a enxergar que, isso é o principal, né? Por que eu estou rezando? Né? Por que eu estou indo para a missa? Né? Para que servem todos esses exercícios de piedade? Para que servem essas devoções? Para que servem essas formas que eu rezo, essas novenas e tudo mais? Elas nada mais são do que exercícios de piedade. Exercícios que vão nos acostumar, pela repetição de atos, a desenvolver esse hábito de querer conhecer a Deus, esse hábito de amar a Deus, esse hábito de servir a Deus. E esse hábito, né, claro, aqui eu estou falando propriamente do nosso papel, né? Tem o papel muito mais importante de Deus com a graça em todo esse trabalho. Mas, da nossa parte, é isso que nós fazemos. É desenvolver essa virtude através dessa repetição de atos, e que esses atos, né, não podem ser simplesmente mecânicos, né? Para que a gente realmente aproveite esses exercícios de devoção, eles precisam estar dirigidos para a finalidade correta. Então, rezar da boca para fora, você não vai estar realizando um exercício de piedade propriamente dito, né? Com muitas distrações, sem atenção naquilo que você está rezando. Por quê? Porque você não está mais fazendo aquilo para conhecer, amar e servir a Deus. Você está fazendo aquilo para dar um checkzinho na sua lista de tarefas do dia. Então, a gente tem que procurar reposicionar, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Né? Não é só para cumprir uma listinha, mas para conhecer, amar e servir a Deus. Então, todo o trabalho de planejamento da vida espiritual, né? Construir um plano de vida espiritual, consiste justamente em você pegar esses exercícios de piedade, que são o que cabe a nós como dever para fazer a vontade de Deus, para desenvolver a nossa vida espiritual. É a parte que nos cabe, a parte que cabe a Deus é a graça. A gente deixa com Ele e tenta não atrapalhar. E como que a gente não atrapalha? Justamente fazendo a nossa parte. Então a gente pega esses exercícios de devoções, e assim, é claro que a gente não pode fazer tudo, né? A gente tem uma limitação ali muito clara, que é o tempo, as nossas forças. Nem todos os exercícios cabem para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, né? Pode ser que
determinado exercício seja muito bom para você, mas não seja muito bom para outra pessoa. Ou seja bom para você agora, mas não seja bom daqui a um ano, daqui a um mês. Então a gente tem que saber ter essa flexibilidade na hora de montar o nosso plano de vida espiritual, que consiste justamente em fazer essa seleção de exercícios de piedade. Para isso, é essencial, é realmente muito importante que a gente tenha o auxílio de um diretor espiritual. Assim, a gente sabe que essa, infelizmente, não é uma realidade de todo mundo, né? Hoje em dia é difícil você ter ali um diretor espiritual, a gente sabe, conhece muitas pessoas que têm dificuldade para encontrar um diretor confiável, em que a gente possa realmente confiar nossa alma. Então, existem outros meios da gente buscar fazer esse plano de vida espiritual. E assim, fazer o plano de vida espiritual, né, saber qual é o momento certo, né, para cada exercício de piedade, né, não só qual momento no sentido de rotina, né, qual que encaixa melhor para amanhã, qual que encaixa melhor para a noite, mas também para o nosso momento, né, saber reconhecer o nosso momento da vida espiritual e saber o que convém e o que não convém. Para isso existem muitas formas da gente dividir, né, da gente fazer essa classificação da vida espiritual. E isso, as próprias espiritualidades, vários movimentos da igreja já oferecem, né, propostas de plano de vida espiritual. Às vezes você participa de algum movimento e o próprio movimento te ajuda com isso, e isso é muito bom. Então, onde que entra, né, o devocionário nessa história? Entra justamente no fato de que nós elaboramos, né, uma proposta de organização da vida espiritual que pode te ajudar, né, tanto você que não tem um diretor espiritual, não tem ali um movimento, né, que te ajude a elaborar esse plano de vida espiritual, como também para você que mesmo assim tenha um diretor espiritual, tenha talvez, né, já seguindo uma regra de vida do movimento. Por quê? Porque é uma proposta que assim, ela não é nossa, né? Eu não seria justo dizer, não fui eu que criei, né? Fomos nós que criamos. Não é isso. O que a gente fez com a proposta que a gente colocou no devocionário, né, que a gente vai apresentar aqui logo em seguida, a gente nada mais fez do que reconhecer aquilo que a própria igreja nos traz, nos apresenta, nos propõe através daquilo que nós podemos chamar de ciclos litúrgicos. O que são esses ciclos litúrgicos? Bom, todo mundo conhece o calendário litúrgico, né? O calendário litúrgico, né, você tem ali a Quaresma, a Páscoa, nós estamos agora no tempo comum, ou para aqueles que seguem o calendário tradicional, no tempo depois de Pentecostes. Então, o calendário litúrgico, né, nós já conhecemos, né? Esse é o que dita, né, a liturgia da missa do domingo e tudo mais. O próprio calendário litúrgico já é uma forma que a igreja tenta nos apresentar quais devoções a gente deve dar mais atenção em qual momento. Por que a gente comemora a Paixão de Cristo, né, uma vez por ano, de forma especial, e dedica aquele dia inteiro ali, não é nem o dia inteiro, né, são 40 dias de preparação para aquele momento, e quando chega no dia, a gente, assim, o dia inteiro é em função daquilo, e mesmo depois a gente ainda recorda aquilo, né? Por quê? Porque esse é um acontecimento central na nossa fé, a Paixão de Cristo. Então a igreja, né, na sua pedagogia, na sua inteligência, né, a Santa Mãe Igreja, o que ela fez foi elaborar um plano de vida espiritual para a gente. Então, olha, recorde a Paixão de Cristo de um momento de uma forma especial, pelo menos uma vez por ano. E para isso eu te dou 40 dias para você se preparar para esse dia, todos os anos.
Então a igreja nos faz isso já, apresentando as devoções que a gente deve dar mais atenção em qual momento. E a mesma coisa com o Natal, que a gente se prepara para receber o Senhor nos nossos corações, para que Ele nasça nos nossos corações de novo, com a Páscoa, com a alegria pascal, né? São momentos propícios para essas devoções. Mas não existe somente o calendário litúrgico. Existem outros ciclos litúrgicos que a igreja nos apresenta através de outras expressões litúrgicas. Um exemplo são as devoções que a igreja apresenta para cada mês. Né? Vocês devem saber que, por exemplo, maio é o mês de Nossa Senhora. Junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Outubro é o mês do Santo Rosário. E existe uma devoção própria para cada mês, em que a igreja são devoções muito importantes para a nossa fé, que a igreja reconhece que a gente não pode, digamos, prestar atenção em todas ao mesmo tempo, e para isso, para que a gente se aprofunde mais nela, distribui ela ao longo dos 12 meses do ano, essas que são provavelmente as devoções mais importantes da igreja, para que a gente se aprofunde nelas durante aquele mês. Então, em janeiro, a igreja pede para a gente se aprofundar de forma mais especial na devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Não porque a gente não deve prestar atenção nisso no resto do ano, mas porque ela já está preparando um plano de vida espiritual para a gente. Olha, medite no Santíssimo Nome de Jesus em janeiro. Medite no preciosíssimo sangue de Cristo em julho. Medite no Santo Rosário em outubro. Reze de forma especial pelas almas do purgatório em novembro. Todas essas são devoções muito importantes para a nossa fé e que a gente não pode, por uma ocasião ali, esqueci de colocar as almas do purgatório no meu plano de vida espiritual. A gente não corre esse risco, porque a igreja já apresenta essa devoção para a gente através dessas devoções do mês. Mas também não existe só esses dois, o calendário litúrgico e as devoções do mês. Existe também as devoções de cada dia da semana. Por quê? Porque, vamos recordar, né, ali do calendário, que a gente falou do calendário litúrgico. Existe a Semana Santa. A Semana Santa é onde está concentrado os principais pontos da nossa fé. A paixão de Cristo, né, a morte e ressurreição de Cristo, né, na Páscoa, e também a devoção à Nossa Senhora, no Sábado Santo, quando Nossa Senhora era a única, né, que sustentava a fé da igreja. Então, a igreja vê essa semana com tanta importância que ela fez de um modo que isso reverberasse para as outras semanas do ano, para que a gente nunca ficasse sem recordar a paixão de Cristo, porque seria desproporcional a gente lembrar da paixão de Cristo, que é paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é o ponto central da nossa fé, só uma vez por ano. Então ela faz o quê? Recorde isso todas as sextas-feiras. Como? Ela já nos dá a questão da mortificação, né, da abstinência de carne nas sextas-feiras, para que a gente recorde a paixão de Cristo com uma penitência. Claro que no Brasil existe a concessão da CNBB para a gente comutar, mas enfim, de toda forma, a gente ainda tem a obrigação de fazer penitência na sexta-feira, justamente por conta disso. E também por isso os sábados são dedicados a Nossa Senhora, em recordação ao Sábado Santo. E por isso que todos os domingos a gente tem que ir na missa e é o dia do Senhor, porque foi o dia que Ele ressuscitou. E não somente esses três, né, que são os principais, mas também a segunda-feira a igreja coloca de modo especial as orações às almas do purgatório. Nas terças-feiras, aos santos anjos. Nas quartas-feiras, São José. Nas quintas-feiras, né, mesmo dia da Santa Ceia, o Santíssimo Sacramento, a Santa Missa, a Santa Eucaristia. Então, também é uma forma que a igreja está colocando um plano de vida espiritual para a gente. E a gente tem que saber aproveitar disso. Mas também não é só esses 3 ciclos, tem mais um. Por quê? E quem é religioso, padre, seminarista, já está bem acostumado, que é a liturgia das horas. Então não tem só uma liturgia, né, do calendário do ano, ou de cada mês, ou dos dias da semana. Existe também uma liturgia própria para as horas do dia, que é o que a gente chama de liturgia das horas, ou ofício divino, né, a partir do breviário. O que é a liturgia das horas? Simplesmente
é o que a tradição da igreja nos legou, de horas específicas em que toda a igreja se reúne para rezar. Que são o quê? Né, os principais, né? As laudes, que é no nascer do sol, em que a gente recorda também a ressurreição de Cristo, pois a ressurreição de Cristo foi anunciada no nascer do sol, e o próprio nascer do sol é simbólico da vinda de Cristo, né, que renasce nos nossos corações, é um novo dia que se inicia, novas graças, uma nova oportunidade de amar a Deus. Da mesma forma, a hora sexta, né, que é dividida nas 3 horas, no caso, hora terça, hora sexta e hora nona, né, compreendendo ali um período de 9 horas, que é o período em que Cristo esteve na cruz. Então é um período de mais sobriedade, né, que a gente recorda, de certa forma, que Cristo esteve na cruz, e que normalmente é o momento que a gente está ali cumprindo os nossos deveres, né, de manhã, almoço e à tarde, quando a gente está ali na faculdade, no trabalho. Então é um momento mais sóbrio, né, cumprir o nosso dever em oferecimento, oferecendo esse sacrifício para Cristo. E daí tem as vésperas, que é o anoitecer, que também nos recorda de Nossa Senhora no Sábado Santo, quando anoiteceu e Nossa Senhora foi a única a sustentar a fé da igreja, já que os apóstolos tinham se dispersado. Então as vésperas têm um sentido muito mariano, até por isso que nas vésperas a gente reza o Magnificat, que é a grande oração de Nossa Senhora. E por fim as completas, em que você tem aí o fim do dia, que você reza antes de dormir, para agradecer pelas graças recebidas no dia e se deparar, né, com a misericórdia de Deus, que nos acolhe e recebe ainda todas as nossas obras que oferecemos para Ele lá no começo do dia, ainda que sejam imperfeitas, mas Deus as aceita, né? Então, todo um plano de vida espiritual que a igreja nos apresenta para a gente viver o dia inteiro. O método que nós usamos, o devocionário, assim, a gente fala, não, é um método diferente e tal, mas no fundo, ele não é nada de novo. O que a gente fez foi simplesmente compreender esses ciclos litúrgicos que a igreja nos apresenta, todo esse plano de vida espiritual que a própria igreja nos apresenta, sabendo dessa nossa dificuldade, e esquematizar e sistematizar num devocionário, num livro que contenha, né, um modo de você viver essas devoções que a igreja apresenta para cada tempo litúrgico, para cada mês do ano, para cada dia da semana, para cada hora do dia. Então, esse é o grande diferencial do nosso devocionário. É que ele apresenta o plano de vida espiritual que a própria igreja nos apresenta, que a própria igreja propõe para a gente. E a gente simplesmente vai lá e transcreve, né, no devocionário, para que fique mais fácil, mais acessível, para que você possa viver essas devoções. Então, esse é o devocionário Patronos que nós queremos apresentar para vocês. E antes, né, de finalmente chegar o momento de a gente apresentar o conteúdo do nosso devocionário, não poderia esquecer, né, de contar um pouco de como a gente chegou até esse momento, né? Como que a gente chegou até esse resultado final. Eu acho que vai ser até interessante, né, porque esse é um trabalho de anos. Assim, pelo menos 3, 4 anos que a gente está desenvolvendo isso, que a gente teve essa ideia e buscou transmitir isso em alguma obra que pudesse ajudar as pessoas, que pudesse ser uma possibilidade das pessoas viverem essas devoções que a igreja nos apresenta de forma equilibrada, de forma ordenada, né? Porque a gente também não pode se sobrecarregar com devoções, a gente tem que saber o momento certo para cada uma, e a igreja nos diz qual é o momento certo para cada uma, né? Então, tudo começou, acho que só para ela aparecer aqui de novo, né? Pessoal. A gente vai mostrar aqui um pouco para vocês de como os primeiros protótipos até chegar no resultado final, né? Acho que o primeiro
que eu poderia mostrar, assim, um devocionário super simples, que eu peguei um caderninho que sobrou no meu armário, coloquei umas fitas crepe aqui para fazer uma cruz e simplesmente comecei a escrever algumas orações que eu gostava. Por quê? Porque eu sempre fui muito, muito fã de devocionário. Eu sou meio que um colecionador de devocionário. Tem um monte de devocionário lá na minha estante. Eu sou um fã realmente de devocionários. Só que, assim, quando eu ia pra missa, né, eu ia levar para momentos de orações, eu tinha que levar um bolo assim, de devocionário, porque tinha uma oração em um que eu gostava, em outro que eu gostava também. Então eu decidi, não, vou fazer o meu devocionário aqui, vou pegar só as que eu gosto. Então eu comecei fazendo nisso, né? Peguei uma caneta ali e comecei a escrever, né? Um método aqui para rezar o terço, as orações para estudo, aquelas que eu mais gostava. Foi ali que começou, né? Essa ideia de querer desenvolver um devocionário. E eu também fazia isso. No começo do namoro foi engraçado, porque a gente começou a conversar sobre devocionários. E aí o André falou que ele, na verdade, não tinha só um devocionário. E por isso ele resolveu escrever num caderninho, né? E aí eu comecei a rir, porque eu também tinha um desses. Inclusive com várias orações, e eu colocava até imagens pra ajudar, porque eu não conseguia achar um devocionário perfeito, assim, com tudo que eu queria. Então eu começava a escrever. Então a gente tem isso em comum também. Até no momento assim que a gente começou a se conhecer, eu também comecei a elaborar um outro devocionário, né, bem parecido com aquele outro, só que um pouquinho mais bonitinhas. Também coloquei umas imagenzinhas aqui para dar uma ilustrada, deixar mais bonitinho, mas principalmente, né, eu acho que o primeiro insight nosso com relação às coisas que a gente apresentaria nesse nosso devocionário, que foi o método para o Santo Rosário, em que a gente tinha essa dificuldade assim de, não, vou prestar atenção no terço e tal, porque é uma oração difícil. Então a gente pensou, não, vamos colocar umas imagens, né, para contemplar, ou colocar as cláusulas, né, para rezar junto, ou até meditar as passagens das escrituras. Então tudo isso eu fiz à mão ali, eu fiquei acho que as férias inteiras para fazer isso daqui, mas ficou bem legal, né? Bem bonitinho. Só que, assim, não parou por aí, né? Eu senti essa necessidade de fazer algo, principalmente depois que eu comecei a meditar sobre essa questão dos ciclos litúrgicos que eu apresentei agora há pouco para vocês, né? Então, começando a meditar um pouco disso, né? Isso muito por conta de que naquele momento eu comecei a rezar a liturgia das horas, isso por conta de um movimento do qual eu participo, né? Que é o Luz Vida, em que a gente reza a liturgia das horas. Eu comecei, né, a ter essa visão com relação aos ciclos litúrgicos e cheguei, né, comecei a elaborar um devocionário que agora é mais bonitinho, né, não à mão, um negócio no Word ali, fazer impresso. E depois de, acho que mais de um ano, né, para fazer esse protótipozinho que ficou pronto no comecinho de 2021, né, então um pouco mais de um ano. Eu até dei um apelido para ele, né, Oremos, que quase foi o nome do devocionário, mas a gente acabou ficando com Patronos, que ele já tem um pouquinho dessa nossa proposta, né? Ainda no embrião, assim, né? Bem no comecinho, a gente começou a ter as ideias, não sei se dá para enxergar aqui no sumário, né? Não sei se fica ao contrário aqui, né? Enfim, aqui tem, né, algumas divisões de orações próprias para cada devoção. Então, uma devoção ao Preciosíssimo Sangue, devoção ao Sagrado Coração de Jesus, devoção a Nossa Senhora, e daí algumas partes específicas para Santa Missa, para Confissão, né? Isso tudo, o primeiro protótipozinho do devocionário aqui, bem curtinho. Já dá para ver que eu usava bastante, né? Que eu até coloquei essas divisórias aqui. Então, me ajudou bastante E a gente ia testando, né? A gente deu para alguns amigos também, para eles darem uma olhada. Na verdade, dos amigos... Acho que o segundo, né? Foi o segundo. Foi quando a gente elaborou um segundo, esse aqui muito mais próximo já da versão final, né? Também mantendo a mesma capa. Esse aqui muito, muito maior, né? Quase o dobro do tamanho.
E esse sim, a gente já fez numa copiadora ali, pegou para fazer bem encadernado, que nem aquelas coisas de faculdade, assim. E já fez uns 5 e distribuí ali. Alguns amigos meus compraram, né, que inclusive tiveram acesso e nos ajudaram ali a falar, isso daqui tá legal, isso daqui tá para melhorar, isso daqui... Enfim, eles nos ajudaram bastante nesse processo. E aqui já tem o propósito, né, desse nosso plano de vida espiritual que a gente queria apresentar de acordo com os ciclos litúrgicos da igreja. Então, se a gente for aqui no sumário, a gente já vai encontrar, né, essa divisão em devoções para cada hora do dia, devoções para cada dia da semana, devoções para cada época do ano, e distribuir as orações segundo esse método, segundo essa divisão que a própria igreja nos apresenta. Sem contar também partes específicas para a Santa Missa, algumas orações específicas e cantos, né? Cantos gregorianos, partituras que nós particularmente somos muito fãs de cantos gregorianos, então a gente quis, né, colocar partituras próprias de cada tempo litúrgico para também manter esse espírito que a gente gostaria de apresentar. Felicidade do André era chegar na missa e poder usar o devocionário para cantar. A gente ia na missa e o padre cantava, né, depois era a missa rezada, né, dia de semana, e no fim de todas as missas o padre cantava, né, algum canto próprio daquele tempo litúrgico. Então a minha maior alegria era pegar aqui essas partituras e começar a cantar junto com o padre. Nossa, era muito legal. Enfim, esse aqui é o penúltimo protótipo, né? Ele foi ali meados de 2021, né? Então já faz um ano também. E desde aquele momento, né, a gente começou a pegar e fazer uns aperfeiçoamentos, assim, fazer alguns ajustes aqui e ali. A estrutura basicamente é a mesma. O que a gente fez, né, ao longo desse ano foi corrigir algumas coisas que estavam ruins, acrescentar outras ideias que a gente teve, até chegar no protótipo. Olha só, esqueci uma parte. Também vocês viram as fotos, né, que a gente postou no Instagram. Ali realmente parece que a gente está já com o devocionário pronto, né? Infelizmente não é o caso, até por isso que a gente está fazendo uma pré-venda, como a gente avisou vocês. E esse protótipo que a gente usou é esse daqui, né, que não é a capa oficial, né, aqui tem só o P de Patronos, mas foi que um amigo nosso nos deu, né, um dos amigos que comprou esse primeiro modelinho aqui da gente, resolveu fazer e deu de presente pra gente, né, capa dura aqui, bem parecido com o que a gente vai fazer agora. E ele, né, nossa, ficou muito bonito aqui, assim, cada imagem assim, ficou muito bem impressa. Eu gostei muito do resultado, nos ajudou muito para fazer toda essa campanha, né, com as fotos e tal, porque realmente vai ser muito semelhante a isso daqui, talvez, né, um tamanho um pouco menor, a capa vai ser diferente, né, o tom aqui do verde vai mudar um pouco, e também esse aqui é o conteúdo, né, é o protótipo antigo, então aqui não tem tudo que vai ter no devocionário que a gente está lançando agora. E aí sim a gente chegou no último protótipo, esse sim, o protótipo final, que contém o conteúdo final do devocionário que vocês terão acesso, né, para quem comprar o devocionário agora na pré-venda, e vai receber muito em breve. A gente já explica certinho como é que vai funcionar essa pré-venda, que é esse pequeno modelinho aqui. Também não é essa capa, né, eu fiz aqui no Word ali rapidinho, de improviso, mas que tem ali o conteúdo que agora a gente vai mostrar para vocês. Consegue pegar o celular ali para mostrar? Sim. Que nem a gente fez com o Planner. Estão vendo aí, pessoal? Ó, esse aqui é o protótipo
Claro, ele tá com argola, né? Ele tá com aquela coisa ali de copiadora mesmo. Não vai ser assim, ele vai ser em capa dura, vai ser uma capa mais bonitinha, não vai ter essas argolas, né? Como um livro mesmo. Mas aqui ele tem o conteúdo que vai ter o devocionário. Então vamos mostrar aqui primeiro o sumário, né? Acho que é a parte que todos gostariam de ver. Ele tem aqui, claro, uma apresentaçãozinha, né? Uma explicação de como usar esse devocionário. Algumas orações, né? Que todo cristão deve conhecer. A gente já vai mostrar como que a gente fez essa parte, né? Que é um pouquinho diferente do que vocês devem estar imaginando. E aqui sim é a divisão, né? Devoções para cada hora do dia. Então a gente pegou alguns exercícios espirituais, alguns exercícios de devoção, algumas orações, fórmulas e distribuiu ao longo, né, desses ciclos. Então, para cada hora do dia a gente tem, por exemplo, as laudes, são as orações que a gente vai fazer de manhã, né, quando a gente acordar. Então tem aqui o minuto heróico, né, a meditação de São José Maria a respeito do minuto heróico. E já começa as orações, né? O oferecimento do dia, um ato de resolução, consagração a Nossa Senhora, uma oração pessoal, propósito e tudo mais. Na hora terça, a gente colocou aqui um método de meditação, né? Esse aqui poderia estar nas laudes também, mas só para fazer uma divisão melhor e também para reforçar que a meditação ela é muito própria para o período da manhã, né? A gente já vai mostrar um pouquinho com mais detalhes. Aí vem a hora sexta, que tem ali o Ângelus, ou o Regina Coeli, né, dependendo do tempo litúrgico, e um exame da manhã, né, um exame de consciência próprio para o período da manhã, então, que também vai nos auxiliar no exame de consciência. Hora nona, Coroa da Misericórdia, Vésperas, o Magnificat, e nas completas, aqui um exame de consciência para a gente fazer todos os dias, tanto um mais detalhado quanto um simplificado para fazer mais meditado, uma oração pessoal e oração final. Aí vem para a devoção, né, devoções para cada dia da semana. Né? Então, segunda-feira, as almas do purgatório, a gente deixou orações próprias para isso. Santos Anjos também, São José, Santíssimo Sacramento, a gente colocou, por exemplo, o método de comunhão espiritual. Paixão de Cristo, a gente colocou a ladainha da paixão, algumas regras para seguir, para fazer mortificações. Sábado, Nossa Senhora, domingo, a ressurreição. E aqui as devoções para cada época do ano, né, que está acho que o principal aí do devocionário, que são as devoções, né? Então, Santíssimo Nome de Jesus, como que a gente vai viver melhor essa devoção durante o mês de janeiro? A gente colocou aqui algumas orações que podem te ajudar, né? Sagrada Família também, algumas orações pela sua família, né? Então, é bom recordar que esse mês, ele não é... Os meses eles não são somente para aquela devoção, mas para o espírito que aquela devoção quer passar. Então, a Sagrada Família, além de a gente ter orações à Sagrada Família, tem também esse aprofundamento na nossa família, né? Essa espiritualidade em família, que a gente poderia aproveitar o mês de fevereiro para isso. Então, São José, Sagrada Eucaristia, aqui sem demorar muito, né? Mas aqui já dá para ver que estão bem distribuídas aqui as devoções. Né? Mesma coisa aqui, setembro, outubro e tal. Do retiro é muito bom também. Ah, sim. Finalizando aqui os anos, vocês podem ver que tem outros períodos, outras devoções que são próprias de períodos do ano. Então, tem a Quaresma de São Miguel, né, todas as orações, devoções para fazer especificamente na Quaresma, na Semana Santa, e aqui retiro mensal e anual, né, então algumas orientações para quem vai realizar esse exercício espiritual, né, do retiro, então algumas orientações para viver bem esse período, e as indulgências, né, de fim e início do ano, que é o Te Deum e o Veni Creator, que, é claro, também são cantos gregorianos, porque a gente gosta de cantos gregorianos. Né? Então, aqui a parte específica dos cantos, né, são vários cantos aqui divididos em tempos litúrgicos, vários cantos marianos também. Né? Tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, vai começar a cantar. E uma das melhores partes. Essa daqui Essa aqui eu acho que não vai ter nenhum outro devocionário, porque foi uma organização que a gente mesmo fez. Todos sabem que a gente tem uma admiração muito grande por São José Maria, né, e como ele fala da santificação do cotidiano. E a gente reconhece, né, que isso é um ensinamento assim, milenar da Igreja, que foi se aprofundando ali com o passar das épocas.
e São José Maria é uma grande expressão contemporânea dessa devoção. Então a gente colocou alguns métodos alguns passo a passo para você santificar algumas realidades cotidianas. Então, primeiro aqui, todas as nossas ações, né, tomadas em sentido geral, e aqui nas refeições, que vai ter algumas orações para rezar antes e depois das refeições, mas também algumas orientações, né, aqui especificamente de Santo Inácio, no estudo. A gente pegou também alguns ensinamentos de São José Maria para santificar o estudo, mesma coisa para o trabalho. No namoro também, a gente achou importante, não só porque nós somos namorados, né? E outras também para diversas ocasiões que a gente separou ali. E, por fim, um método para a Santa Missa e para a confissão, né? Com não só orações para rezar antes e depois, mas também métodos assim para nos ajudar nessa que é o principal de todas as nossas devoções, né? A participação na Santa Missa. E a confissão, por fim, com o exame de consciência, que não poderia faltar. Então... Uma passadinha, então, rapidinho, só para ver algumas partes. Então, vou apresentar, por exemplo, aqui o início já é o princípio e fundamento retirado dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Que é uma meditação, né, sobre o fim das nossas vidas, né? Então, é basicamente uma resposta para aquela velha questão de onde viemos e para onde vamos. Santo Inácio respondeu, e aqui para a gente sempre ter, né, ao alcance das nossas mãos, para a gente nunca esquecer, né, para que viemos e para onde vamos. Aqui, a parte das orações do cristão, não é simplesmente ali o Pai Nosso, mas também orientações para rezar bem o Pai Nosso, uma explicação dos pedidos do Pai Nosso, para que a gente medite os pedidos, para que a gente medite aquela oração, porque uma das nossas maiores dificuldades é rezar Pai Nosso, Ave Maria, que são orações, né, muito comuns, a gente rezar com atenção. Então a gente se preocupou em colocar ali uma explicação para que a gente possa aproveitar bem, né, essas orações que são tão importantes. Então, vou pegar aqui, por exemplo, né, para não mostrar tudo. Algumas imagens. Aqui o método de meditação que a gente montou, que a gente se baseou, né, em Santo Afonso, Santo Inácio, São Francisco de Sales, próprio São José Maria. Então, algumas, bem passo a passo aqui mesmo, quais sugestão, né, do que a gente pode meditar, preparação, né, 1, 2. Então, é bem passo a passo para realmente não ter espaço para dificuldades. Vou mostrar aqui também algumas imagens que a gente separou. Então, aqui, nos dias da semana, né, segunda-feira, as almas do purgatório, sempre vai ter uma ilustraçãozinha, né, a respeito daquela devoção. Pegar principalmente o terço. Essa parte eu queria mostrar de forma mais especial, né? Aqui vocês veem, né, outubro, mês do Santo Rosário, e aqui tem esse método que a gente vem preparando lá desde os nossos primeiros protótipos, que reúne ali todas as, não vou dizer todas, mas muitas formas diferentes de você rezar o rosário, né? Muitos métodos diferentes. Então, aqui a gente vai ter, né, tanto para você contemplar a imagem. Então a gente deixou uma imagem bem bonita ali com relação àquele mistério. Com o método de São Luís. O método de São Luís de oferecimento. Uma cláusula, né, que é uma tradição bem antiga, de você acrescentar uma cláusula depois da primeira parte da Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que concebestes do Espírito Santo. E daí você continua, né, para meditar mais aquele mistério. Também deixamos aqui uma passagem bíblica referente a esse mistério. E virando a página aqui tem a meditação de cada Ave Maria, que é também um método de São Luís. Então, cada Ave Maria tem uma meditação diferente com relação àquele mistério que a gente pode se aprofundar. Só explicando ali para o Inácio, que comentou, ele é feito com espiral apenas o protótipo, ok? Ele vai ser feito em capa dura, como os outros devocionários mesmo. Realmente fica bem prático, só que a questão da capa dura, ele traz bastante dignidade ali para o devocionário, e fica mais fácil também de levar para os lugares, porque essa argola é um pouco grande, então ela fica ruim de deixar no bolso e tal.
Então a gente também se preocupou com isso. Enfim, só por último aqui, para mostrar um pouco a parte ali da santificação do cotidiano. Os cantos. Também tem os cantos aqui, são vários cantos. Com a tradução. A gente se preocupou em traduzir os cantos para realmente a gente compreender o que a gente está rezando, né? A gente se preocupou com isso no devocionário inteiro. E a parte aqui que a gente estava esperando, que é da santificação do cotidiano. Então, aqui tem, né, várias explicações, né, várias meditações que a gente pode acompanhar, né, passo a passo para santificar cada ações, nas refeições, no estudo, né, com orações de São Tomás de Aquino, e no trabalho também. Então, assim, a gente se preocupou muito em deixar essas coisas bastante acessíveis, né, todo esse conteúdo. E a gente tem certeza que usar o devocionário para vocês. Eu vou só responder ali. O Lucas, sim, tem desconto para seminarista. Entre em contato com a gente, que daí a gente te passa o desconto, beleza? Bom, antes a gente tem que anunciar que tem um bônus, né? Exatamente. Tem algumas surpresinhas que a gente prometeu que daria no final dessa live. A primeira delas é que os 30 primeiros que comprarem o devocionário, que adquirirem o devocionário, vão ganhar também um calendário de 2022 ainda, né? Então, para você usar nessa segunda metade do ano. Ainda dá tempo de se organizar. Exatamente. Então, corre para aproveitar, né? Porque são só os 30 primeiros que vão conseguir. E a segunda surpresa que a gente gostaria de passar para vocês é que vocês que ficaram na live até o final vão ganhar um descontinho. Então, a gente preparou um cupom só para vocês que estão na live agora. Esse cupom vai ficar liberado só até o final do dia. Então, vocês têm aí pouco mais de 2 horas para utilizar esse cupom, que vai dar mais R$10 de desconto no devocionário que você vai aplicar ali no final do carrinho, beleza? Então, o desconto, né, anota aí, o desconto é Bora Reagir 10. Então, é o cupom, né? É o cupom, né? Então, o código do cupom Bora Reagir 10. Coloca... Vou explicar por que é Bora Reagir. Exatamente, é o nosso bordão mais conhecido aqui pelas pessoas que acompanham nossos stories, que a gente fala, né, todo dia de manhã, bora reagir? Bora! Então, pessoal, é isso. A pré-venda também, explicar um pouco. Ah, sim, antes de... como que vai funcionar essa pré-venda, né? Porque a gente está fazendo uma pré-venda. A pré-venda... Por que uma pré-venda, né? Primeiro, infelizmente, ele é um produto bastante complicado, né? Editorialmente falando ali, para se elaborar. Então, pela forma como ele é feito, né? De não ser de argola e tudo, ele é bastante caro, porque ele precisa de muitas unidades para ser viável a impressão, né? Então, é uma quantidade muito maior do que aquela com a qual a gente estava acostumado, né? Quando a gente fez os planners, os cadernos, os bloquinhos. Então, é uma realidade um pouco diferente para a gente, precisaria de um investimento maior, e para ser viável, a gente precisaria de um investimento muito grande para mandar para a impressão. Então, a possibilidade que a gente encontrou de tornar possível o devocionário foi fazer uma pré-venda, em que a gente, claro, vai dar um desconto especial justamente para as pessoas que comprarem na pré-venda, e mais especial ainda para vocês que estão aqui na live, para que a gente, durante esse mês, né, então vai durar um mês a pré-venda, para que durante esse mês, né, com as vendas, a gente já consiga o necessário para fazer o investimento da impressão. Não se preocupem aqueles que, supondo, né, que a gente não alcance esse mínimo,
o exemplar de vocês está garantido, beleza? Então não se preocupem com relação a isso. Então, a nossa previsão é que depois desse fim da pré-venda, a gente já faça esse investimento para fazer as impressões, e ainda tem o período, né, que a própria gráfica vai demorar para fazer as impressões, para nos enviar, porque a gráfica ela não é da nossa cidade, então tem todo esse período do frete e tudo mais. Então a nossa previsão é que o devocionário chegue entre setembro e outubro para vocês. Então, entre setembro e outubro a gente vai, muito provavelmente, enviar o devocionário para vocês. Todas as condições estão explicadinhas ali no nosso site. E, a partir de agora, o devocionário estará disponível para vocês. Finalizando aqui, a gente coloca. Exatamente. Então, vai ser um site específico, devocionariopatronos.com.br. E ali vocês já conseguem acessar o devocionário. A gente vai colocar o link na bio. Então, corre lá para aproveitar, porque tem o cupom só até hoje e tem os 30 primeiros que vão garantir um calendário até a segunda metade desse ano. Obrigada, pessoal. Então, Boa muito noite. obrigado por terem participado até aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar e fiquem com Deus. Tchau.